Beto Madeirado, ó, 2026 sem luta vem a merda da direita, né? Aliás, o Lula declarou hoje que a eleição não está ganha, mas ele vai ganhar. Não está ganha, mas ele vai ganhar. Tá certo? Foi uma boa declaração. Ó. Nossa camarada Lina Noronha, chegando aqui, Opa! ó. Lina Noronha vai abrir o bloco internacional, então, aqui, ó. Bloco internacional do programa, Celso. Não tem como defender o Lula nesse abandono ao Maduro, diz a Lina Noronha. O Lula declarou hoje que eu peguei a declaração, eu não vi a declaração, mas eu peguei pelas manchetes aí, né? E aí a declaração que eu vi do Lula seria: estamos lutando pela Venezuela e não pelo Maduro, né? Aí aquela pode ser descontextualizada, né? Pode vem toda aquela história, né? O Lula falou isso, o Lula falou aquilo, né? Mas enfim, né? Claro que a gente queria que o Lula tivesse mais incisivo, uma defesa maior. Já falei aqui em alguns programas que a gente fez aqui no canal. Eu gostaria que o Brasil tivesse uma linha de ajuda humanitária para a Venezuela e para Cuba, né? Ou um navio que fosse uma vez por mês, fizesse a rota Venezuela e Cuba para levar mantimentos, ou um avião da FAB, né? Mas enfim. Por sinal, o Irã prendeu 2 navios, né? Pois é, eu vi alguém botar no chat aqui que o Irã pegou 2 navios petroleiros, né? Mas essa questão, cara, do Lula na política internacional, né? Eu vi um camarada colocar num grupo hoje que eu faço parte aí que se a gente for dar. Ele botou assim, né? Eu não concordo muito. Se a gente for dar atenção para tudo que o Lula fala de política internacional, a gente nem vota nele, né? Eu acho meio complicado, cara. Eu acho que assim, para a gente analisar o Lula na política internacional, a gente tem que analisar todos os líderes mundiais, como é que estão se portando, né, cara? Eu acho que tem que ser por aí, né? Quem é que está defendendo o Maduro? Eu só vejo um cara defender o Maduro. Mas peraí. Mas essa fase, mas se ele falou isso aí, que tu disse, isso quer dizer que ele falou contra o Maduro? Aí não, desculpa, né, Portinho? Se foi isso que tu falou, aí eu não entendi. Porque você está defendendo a Venezuela. Vamos pegar aqui, ó. Botei Lula Maduro. Ó, veio o Globo, veio o Correio Brasiliense, Poder 360 e o UOL, ó. Ó, tem 2 versões diferentes, só que nas manchetes tu já vê, ó. O que ele aí, disse? Olha como é que é. Olha, não, até interessante trazer isso aqui para a gente já fazer uma análise da mídia, né? Olha as manchetes que tem aqui, Celso. Tá? Tem aqui, ó. Vamos ler junto, ó. UOL. Preocupação é fortalecer democracia na Venezuela e não Maduro, diz Lula. Tá? Globo. Lula diz que a preocupação principal sobre Venezuela não é a volta de Maduro. E aí continua ali, deve ser mais a democracia. Né? O Globo distorceu total, né? Sim, já tirou um pedacinho. Telefone sem fio. A Globo já fez assim, né? A preocupação principal sobre a Venezuela não é a volta de Maduro, mas a da democracia. Tipo assim, não tem democracia na Venezuela. Mas então, o que foi que ele disse, afinal, Portinho? Qual foi a frase do Lula? Correio Brasiliense, ó. Eu vou procurar aqui. Lula diz que a prioridade na Venezuela é a democracia e não Maduro. Poder 360. Prioridade da Venezuela é a democracia, não Maduro. E aí, o Jornal de Brasília. Olha o Jornal de Brasília, Celso. Lula diz que volta de Maduro à Venezuela não é prioridade. Quando que o Lula disse isso aqui, cara? Gazeta do Povo, golpista aqui, ó. Lula diz que prioridade da Venezuela não é Maduro, mas democracia forte.
Deixa eu ouvir esse trecho da entrevista aqui, ó. Não, mas aqui, ó. Ele aumenta a tensão, você não tem que revela pegar, pistas. tá? Ei, Portinho, eu perguntei para o Gemini qual a frase exata que o Lula disse, tá? A frase que a inteligência artificial está dizendo como sendo a frase que ele disse é assim, ó. O senhor é claramente, né, um líder regional muito forte. E a gente está vendo a América Latina sofrer uma série de reveses que a minha geração nunca tinha visto. Né? O que o senhor acha, inclusive, registrando que o assunto tinha sido tratado? Nós temos todos 525 anos de história para a gente saber o que deu certo ou não na América Latina. Nós somos uma região colonizada. Tu sabe onde é que está? Depois nós fomos colonizados pela indústria inglesa. Tá ouvindo depois aí? nós fomos colonizados pelos países ricos. Sim, eu estou te ouvindo. Tu está me ouvindo? Quase que um século com os Estados Unidos. Tem muito... Tá, não, eu botei no corte aqui que ele vai falar sobre isso. Ó. Vamos ver aqui. Ó. Influência em toda a América Latina. A América do Sul e o Brasil quase que não se conversavam. Só para você ter ideia, quando eu cheguei na presidência em 2003, porque toda a América do Sul espanhola era doutrinada a ter medo do Brasil. E o Brasil era doutrinado a não se preocupar com os povos da América do Sul. O Brasil ficava mirando os Estados Unidos e mirando a Europa. Então, eu tomei a decisão, junto com o meu companheiro Celso Amorim, de que a gente deveria mudar a lógica da política internacional do Brasil e a gente ter uma inserção maior. Então, nós fizemos, eu posso te dizer hoje, sabe, olhando nos olhos das pessoas que estão nos assistindo, nós vivemos o melhor período de política social, inclusão social e de crescimento da história da América do Sul, do período de 2002 a 2012. Mas, só para encerrar esse assunto, presidente, o senhor acha que há algo a ser feito para que, por exemplo, Maduro e a esposa dele voltem à Venezuela, ou que os venezuelanos tenham o poder sobre, por exemplo, a extração do petróleo? Essa não é a preocupação principal. Perfeito. A preocupação principal é o seguinte: há possibilidade da gente fortalecer a democracia na Venezuela e o povo da Venezuela, 8 milhões e 400 milhões de pessoas que estão fora, votar para a Venezuela? Há condições de fazer com que a democracia seja efetivamente respeitada na Venezuela e o povo possa participar ativamente? Porque o que está em jogo é se a gente vai melhorar a vida do povo ou não. Perfeito. O que está em jogo é se a gente vai gerar emprego ou não. O que está em jogo é se a PDVSA vai voltar a produzir 3 milhões e 700 mil barris de petróleo por dia, e não 700 como produz hoje. Perfeito. Olha, eu vou lhe contar uma pequena história que é importante lhe contar. Quando o Chaves era presidente da República, eu dizia para o Chaves, é extremamente importante que você e o Bush se entendam. Porque vocês dois não podem ficar nessa briga de compadre. Você diz que briga com o Bush, mas continua vendendo toda a sua gasolina para os Estados Unidos. O Bush diz que briga com você e continua comprando a sua gasolina. Se essa briga fosse de verdade, nem você vendia, nem ele comprava. Então, o que falta é as pessoas entenderem o seguinte: para que serve um governo? Para que serve um governo? Só tem sentido a existência de um governo se o governo estiver preocupado em cuidar do seu povo, em fazer com que no seu mandato a vida desse povo melhore. É isso que vale para a Venezuela. O que é que nós estamos dizendo ao presidente Trump? A América do Sul é uma zona de paz. A gente não tem bomba atômica, a gente não tem armas nucleares. Ou seja, o que a gente quer é crescer economicamente, fortalecer o processo democrático e melhorar a vida de milhões de latino-americanos, porque a América Latina não pode continuar sendo um continente, uma parte do mundo pobre. É isso. Para encerrar aqui o momento Trump e o que está acontecendo, né, como ele vem mexendo... Mas eu assino sinceramente aqui o pessoal que está falando aqui no chat, cara, da fala do Lula, eu sinceramente eu não vi nada de errado na fala dele, cara. Que a preocupação principal é a Venezuela e não Maduro. Qual é o problema, cara? Qual é o problema nessa fala? Ah, cara, eu acho assim, cara, não foi uma fala boa, mas não pode virar pauta, sabe? Mas qual é o problema da fala? Qual é o problema da fala? Cara, eu acho que o Lula nem deveria responder essa pergunta aí, sabe? Eu acho que a fala é ruim pelo seguinte, né, Celso? Primeiro, ela deixa nem nas entrelinhas, ela deixa nas linhas que o Lula acha que não tem democracia na Venezuela. Que é uma mentira. Por quê? Não entendi. Por quê? Porque diz que o problema da Venezuela é a democracia. A Venezuela precisa de democracia, mas a Venezuela tem democracia, então o Lula não devia ter falado isso aí. Ele falou fortalecer a democracia na Venezuela, né? Fortalecer, pois é, mano. Sabe, alguém vai vir, se alguém falar que tem que fortalecer a democracia no Brasil porque tem ditadura do judiciário. Nós vamos gostar se alguém... Mas tu entende o perigo de que os Estados Unidos quer acabar com a democracia na Venezuela, e inclusive tem gente que está dizendo que a Delcy Rodrigues é traidora e que ela é amiguinha do Trump, né? Exatamente, cara, exatamente isso aí, Celso. E assim, ó,
é evidente que essa turminha da mídia golpista, quando for entrevistar o Lula, vai tocar essas casquinhas de banana. Isso aqui é casca de banana. Do filho. Aí o teu filho, o Lula, do INSS, né? Amigo do Careca, não sei o quê. Isso aqui, Celso, é casca de banana. E o Lula, infelizmente, pisou na casca de banana. Pisou. Por que tem que fortalecer a democracia na Venezuela? Não tem. A Venezuela é democracia. É mais democracia do que muitos mas pelo que eu entendi, o pessoal não ficou bravo com fortalecer a democracia. O pessoal ficou bravo dele ter dito que o Maduro não é a questão principal. Também. Eu acho que não é a questão principal. Mas por que o Lula tem que falar isso na entrevista, cara? Não é do país dele, né, cara? Deu um pisão na casca de banana e agora a nossa turma vai ficar um mês falando nisso. Daqui a um mês vai ter nossos camaradas. Isso aí para mim, assim, ó, é ir muito na conversa da grande mídia e ficar achando que o Lula tem sempre que falar assim, que nem fosse uma patricinha, né, cara? Tudo certinho, bonitinho. Exato. Acho que é muita implicância, cara, sabe? Com tanta coisa para se preocupar, meu, na boa, cara. Não, mas eu acho que o Lula faz um discurso de 1 hora e as pessoas pegam só uns pedacinhos, uma pequena falazinha do Lula. Vai ficar repercutindo. Só foi isso que o Lula falou. Só do Maduro. Mas eu acho que ele pisou na casca de banana. E aí. Mas tu fala 1 hora de entrevista, aí tu diz assim, porque ele falou em fortalecer a democracia da Venezuela, então 1 hora de discurso não vale nada. Invalida tudo. E por aí o Lula é ruim, ele tem que ficar quieto, calar a boca, é isso. Por que o Lula pisou nessa casca de banana? Porque ele foi perguntado. A gente pode aprofundar também, né? Porque ele foi perguntado e porque tem uma linha ali da assessoria dele, que eu acho que o Lula é muito bem assessorado, tal, mas tem algumas coisas nessas questões em relação a Cuba, em relação à Venezuela, tem uma linha ali da assessoria que orienta ele a não se posicionar como um defensor de Cuba e da Venezuela. Mas assim, ó, tá, porque assim, ó, não, deixa eu só completar. O PT fez uma nota já em defesa. O PT sempre fez nota em defesa de Cuba, da Venezuela. Agora em Cuba o PT fez a nota. E o Lula é do PT, cara. Então o Lula não pode, não é porque ele é presidente agora que ele tem que se esconder e fazer uma média em relação ao Maduro. Porque se o Lula dissesse o que ele queria ali, ele ia defender o Maduro. É a assessoria dele que fica prendendo ele nessa coisa que não vai ganhar voto e não vai tirar voto do Lula. Não vai nem ganhar e nem tirar. Se ele defendesse o Maduro, se ele dissesse... O que ele deveria ter dito nessa entrevista, Celso? Não. É evidente que o Maduro tem que voltar para a Venezuela. Ele é presidente que nem eu. É isso que o Lula tinha que ter dito. Ele é um presidente que nem eu e está sequestrado nos Estados Unidos. Era isso que ele devia ter dito na entrevista. Ele devia ter dito: o Maduro tem que voltar e o mais importante no momento é que se mantenha a democracia na Venezuela. Só que ele falou fortalecer. Exatamente. Aí daí vão dizer assim, mas a direita se preocupa com os detalhes de tudo, que a mídia se preocupa com tudo, que detalhes que o Lula fala. Beleza, então a gente vai ficar repetindo o que a grande mídia faz? É isso que é o nosso objetivo? Ficar repetindo os detalhes em vez de falar do discurso dele, do resto. E aí tu vê como a grande mídia já vai desvirtuando, né? E aí tu vê quanto tempo que a gente já está falando disso, de uma pequena frase do Lula. Mas de 1 hora do discurso dele, a gente vai falar o quê? O resto todo. A gente está repetindo a mídia. E sem contar aqui, que é o mais importante, né? O que o Brasil já fez em relação à questão da Venezuela? O Brasil foi o primeiro país, depois de Cuba, né? Cuba foi o primeiro, né? Mas o Brasil foi um dos primeiros países a reagir, a soltar nota, a denunciar sequestro nos órgãos multilaterais. O nosso embaixador na OEA falou a palavra sequestro, falou que o Maduro tinha sido sequestrado. O Brasil pediu a reunião da CELAC, né? O Brasil mandou mantimentos para a Venezuela. A Delcy Rodrigues já falou 3 ou 4 vezes, só no que eu assisti, ela deve ter falado mais, agradecendo o Lula, dizendo que o Lula está sendo um companheiro importante nesse momento. Né? Eu acho que isso é mais importante, né, Celso? Viu que o Lula apareceu nos arquivos do Epstein? Também, isso aí é outra que a direita vai gostar de ver. O Lula tá saiu. Lá. O Bolsonaro e o Lula saíram nos arquivos do Epstein. O Bolsonaro, o próprio Epstein elogiando ele e tal, quando ele estava por vencer as eleições aqui. E o Lula apareceu
num e-mail do Noam Chomsky para o Epstein, dizendo que o Lula era, naquele momento, o maior líder mundial, o caso de prisão, de preso político. Era o maior caso de preso político do mundo. Eu vi essa. Mas daí vão dizer que o Lula apareceu nas páginas do Epstein, que ele é igual ao Bolsonaro, que ele gosta de pegar menina de 13 anos. Não, e o Bolsonaro, isso aqui é interessante, quem trouxe isso aqui foi o professor, o João César Castro Rocha, né? Que o Bolsonaro, Celso, ele aparece 74 menções, tem 74 menções a Jair Bolsonaro nos arquivos que foram abertos, e aí, assim, vamos falar a verdade, nenhum é por pedofilia, né? Nenhum é por essas, né, tipo de coisa assim, mas as 74 menções são papos ali do Epstein com figuras, com Bannon e com outras figuras, dizendo o que teriam que fazer para ajudar na eleição do Bolsonaro em 2018, né? Ou seja, Bolsonaro é o queridinho da turma dos arquivos Epstein, né? E outro que aparece nos arquivos Epstein, Celso, eu tô com um desafio lançado, né? Tá em todas as redes da Voz Trabalhadora aí, se tem algum socialista que faz parte da turminha do Epstein, né? Por enquanto. Aí foi engraçado assim, né, Celso? Que eu botei nas redes da Voz Trabalhadora e aí veio a turma assim, né? Obama, Bill Clinton, Bill Gates e um monte de gente da direita, do imperialismo estadunidense, como se fossem socialistas, né, cara? Chega a ser engraçado, cara, tu vê os caras botando e acreditando, né, que Obama e Bill Clinton são socialistas, cara. É por isso que a coisa é complicada, né, Celso? É por isso que a tarefa é mais difícil do que a gente pensa às vezes, cara, porque se tu pegar os bolsonaristas, cara, eles acham que o Fernando Henrique é socialista, que quem mais? O Itamar Franco é socialista, o Temer eles devem achar que é socialista. Entendeu? É difícil, cara, a tarefa. Agora, tem um cara que apareceu ali nos arquivos Epstein, um outro, Celso, que foi o Fidel Castro, né? Fidel Castro, os caras comemorando a morte do Fidel Castro. Sim. Como, não só comemorando a morte, como tem o texto assim, ó, Celso. Abre uma grande oportunidade para nós em Cuba. Não sei se tu viu que tinha uns diálogos ali do Epstein com não me lembro com quem, sugerindo que ele comprasse uma agência de modelos aqui no Brasil para ter acesso às garotas mais novas, ainda como caipiras desejando se tornar modelos, né? Tinha um diálogo assim ali nos arquivos, né? Então vai ver que era isso que a oportunidade que ele via em Cuba deve ser isso, né? Porque, vamos lembrar, né? Cuba, antes da Revolução Cubana, era o bordel estadunidense, né? Era onde a máfia estadunidense se reunia, né? Onde os grandes nomes ali do Deep State estadunidense tiravam férias, tinham casas, tudo, né? Então Cuba era o bordel do imperialismo, né? E vai ver que era essa a intenção ali, quando eles dizem que a morte do Fidel abre uma grande oportunidade, talvez de que Cuba volte a ser o bordel deles, né? Que é o sonho deles, né? Aliás, assim, né, Celso, é um assunto que eu ia trazer aqui, tem até um vídeo separado, que está nesse contexto aí, que veio a fala do Lula, né? A Delcy Rodrigues também tem essa história aí de que ela traiu o Maduro, que ela entregou o Maduro, né? Ontem eu vi uns caras aí que é conceituadíssimo como analista internacional. Também vi. Vai em todos os canais aí do nosso campo, né? Um professor graduado aí. E eu vi ele falando que procede isso aí, que a Delcy realmente, inclusive ele fez uma intriga ali do Diosdado Cabelo com a Delcy, que eu sinceramente não vi essa intriga dele. Fui lá assistir a fala do Diosdado, que ele diz que o Diosdado dá uma letrinha para a Delcy,
Não vi a letrinha que ele falou que existe, mas enfim, né? E cara, isso aí é evidentemente... cara, tem muitos jornalistas que gostam de ser detetive, cara, sabe? Escolher a profissão errada, né? Não, e evidentemente isso aí é o aparelho da propaganda imperialista querendo que a gente compre esse tipo de versãozinha para enfraquecer o processo venezuelano, a Revolução Bolivariana, né? Que até a prova... Essas pessoas vêm comentar no Brasil, passaram a vida inteira morando nos Estados Unidos, cara, e passaram esse tempo todo com aquela lavagem cerebral, e quando vem fazer comentário aqui, fica repetindo tudo aquilo que leu no New York Times, né, cara? Cara, até a prova em contrário, assim, a Delcy Rodrigues não tem nenhuma traição em relação ao Maduro, e eu já vi gente falando que ela tá cedendo para os Estados Unidos, mas assim, cara, assim, ó, vamos pensar na situação da Delcy Rodrigues, ô Celso, e já podemos botar o Dias-Canel no meio dessa jogada também, que deu uma coletiva de 2 horas hoje, que eu vou trazer aqui os camaradas do Tutameia analisando, né? Esses caras, estão com a armada estadunidense na costa deles, velho. E aí tu vai dizer que a Delcy Rodrigues está cedendo para os Estados Unidos, cara? Ela simplesmente tem um porta-aviões, né? E não sei quantos destroyers, mísseis apontados para a Venezuela. E aí os caras querem que ela enfrente o Donald Trump, que ela... sei lá, que ela mande caças bombardear o porta-aviões. Acho que é isso que a turma quer, né? Não tem sentido nenhum, né, cara? Que não tem sentido nenhum na minha visão, mas... E outra coisa, o que a turma diz que ela está cedendo, Celso? Porque ela está negociando petróleo com os Estados Unidos, que é algo que o Chávez sempre fez. O Chávez nunca deixou de negociar petróleo com os Estados Unidos. E nenhum dia do governo dele. Ele sempre negociou. A Venezuela sempre negociou petróleo com os Estados Unidos.